Vamos lá. Na última semana, nós falamos sobre o estilo de vida de quem espera a vinda do Senhor. Quem estava aqui domingo passado? Muito bom. Foi bom? Foi bênção, não foi? Então, semana passada a gente falou sobre o estilo de vida de quem ama o Senhor, ama o seu dia e como que essa pessoa deve viver. Nós falamos, o Web falou sobre a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, justamente apontando estilos de vida, estilos de comportamento de pessoas que estão esperando a vinda do Senhor. Sempre vai haver, duas realidades que estão afetando as pessoas nesse momento. A realidade de pessoas que vivem em sobriedade e imprudência, e a realidade da imprudência e da loucura, que é o que nós vimos ali no texto de Mateus 24, sobre o estilo de vida das pessoas. A realidade da sobriedade, ela é também chamada por Paulo pela realidade do dia. As pessoas que vivem no dia, vivem na luz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. É a realidade daqueles que estão acordados, eles estão despertados, eles estão vivos. E a realidade da loucura e da imprudência, ela está atrelada às pessoas que estão vivendo em trevas. Estão vivendo como mortos, dormindo. E nós somos aqueles que são do dia. Amém? Tem gente do dia aqui? Então tá bom. As pessoas que vivem para a glória de Deus, que estão esperando por esse dia, elas são essas pessoas do dia. E a realidade das pessoas que vivem como loucos, ou a realidade da loucura, que nós podemos chamar assim, ela consiste em vários tipos de comportamentos e atitudes que são baseados no imediatismo, no agora. Para que esperar o dia do Senhor, sendo que a gente nem sabe quando é esse dia, se esse dia vai acontecer na nossa vida, vamos colocar assim, e se realmente nós estaremos lá. A realidade que Jesus ensina em Mateus 24 e 25 é que ele vai demorar. Mas existem pessoas que ou vivem para esse dia ou não vivem. E independente do que aconteça, as pessoas que não vivem, normalmente elas estão focadas justamente na ideia do imediatismo, da sua realidade, das suas conquistas, dos seus prazeres, de fazer as coisas para si mesmos. E acabam entrando num caminho de pecado. Acabam entrando num caminho de exposição a riscos, que acabam... E quais seriam esses riscos? Ser pego no dia do Senhor despreparado. Muitas das vezes a gente pensa no imediatismo como se nós estivéssemos poupando a nós mesmos de vários outros tipos de riscos, como talvez ficar pobre, ficar solteiro para o resto da vida, ou qualquer tipo de coisas que afligem a nossa alma, e na verdade a gente acaba vivendo de um jeito indisplicente, ou um jeito irresponsável, um jeito maluco, segundo a Bíblia. E o Senhor, Ele não quer isso para nós. O Senhor, Ele não nos chama para vivermos como loucos. O Senhor nos chama para nós vivermos de acordo com a realidade do dia do Senhor. A primeira realidade, que é a realidade da prudência e da sabedoria, da sobriedade, ela vai requerer de nós um esforço muito alto, um esforço pesado, muito grande, que choca com a realidade da loucura. Porque a loucura é viva a vida intensamente, e a realidade da prudência é não viva tão intensamente como você acha que deveria viver. Viva de acordo com o que eu acho que você deva viver intensamente. E isso é muito pesado, muitas das vezes. Nós somos, quando a gente se choca com essas duas realidades, a gente acaba caindo em tentações e até somos convencidos de que ser cristão não é necessariamente ser radical. Porque imagina, se ser sóbrio e ser prudente é tudo aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte, aquilo é pesado. E aí a gente começa a jogar um pouquinho de água com açúcar nesse leite, para ver se a gente consegue engolir com mais facilidade. E a realidade é que Jesus quer que a gente pegue pesado mesmo. O cristianismo,
é uma realidade, uma religião de radicalismo. Eu sei que muitos de nós já fomos ouvintes e até mesmo adeptos aos termos de que cristianismo, ele não é uma religião. É uma religião, gente. Infelizmente é uma religião. Queira você ou não. A gente tem batismo, a gente tem ceia, a gente tem disciplina, a gente tem código de conduta. A grande diferença é que a gente não está fazendo isso pelo nosso esforço, mas pela graça de Deus. Mas ela é uma realidade que nos chama para um estilo de vida radical. Um estilo de vida louco aos olhos do mundo. Mas essa loucura aos olhos do mundo é sobriedade aos olhos de Deus. Nós temos esse chamado. E temos esse chamado a ser radicais, a vivermos esse radicalismo. E ele é medido e comprovado pela medida que o nosso coração está preso a Deus. A forma como tudo que nós fazemos, o que nós fazemos, dá glória a Deus ou dá satisfação a mim mesmo? Se dá glória a Deus, nós podemos dizer que nós estamos vivendo uma vida cristã gloriosa. Não porque nós estamos cumprindo as coisas certinho, mas porque está glorificando a Deus. E glorificar a Deus é estar desprendido das coisas desse mundo. É ser radical ao ponto de que tudo o que o mundo pede para que você faça, tudo que o mundo pensa a respeito de vida, não afeta o seu coração, não afeta as suas decisões, e você recebe poder de Deus para viver como um mártir. E nessa noite eu quero falar sobre martírio. Boa noite. Vamos falar sobre martírio. A primeira coisa que a gente precisa entender é que martírio não é uma coisa ruim aos olhos de Deus. Não é uma coisa ruim para quem nasceu de novo, para quem recebeu uma nova mente, um novo coração. Martírio é essa realidade da prudência e da sabedoria. É a realidade em que, você não vai assistir o futebol hoje. Não vou, porque eu vou à igreja prestar culto ao Senhor. Ele é digno de louvor, mais do que 22 homens correndo no estádio. É ou não é verdade? Essa realidade que o mundo às vezes impregna em nossos corações, de um lifestyle feliz e formidável, vamos colocar assim, muitas das vezes vai contra a realidade do Evangelho. E a realidade do Evangelho é radical. E o que significa ser um mártir? Ou o que significa a realidade do martírio? Longe da gente fazer qualquer loucura ou devaneio com pauta de humanismo, de sentimento e qualquer coisa assim, o martírio é uma realidade que deve fazer parte da vida cristã. E o martírio ele faz parte da vida cristã a partir de uma compreensão e obediência de quem é Deus e por que nós o obedecemos. Nós não vamos pedir para que todas as pessoas hoje que estão aqui nessa noite vão para o campo de concentração, de guerra e morram irresponsavelmente ou indisplicentemente ou qualquer coisa que você coloque na sua cabeça e coloque o rótulo de martírio. Martírio não é irresponsabilidade. Martírio não é você morrer por Jesus porque você não olhou para o lado ao atravessar a rua. Martírio é algo que faz parte da vida do cristão e é algo que é sério. O martírio, ele envolve sofrimento. Mas todo sofrimento do cristão não é martírio. Muito sofrimento nosso é porque nós decidimos coisas erradas, nós compramos o que não devemos, falamos o que não devemos, e isso entra na categoria de pecado e más decisões. Muito crente hoje está sofrendo o que está sofrendo, não porque ama Jesus, mas porque falou o que não devia. Porque fez o que não deveria fazer.
Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que martírio não é o sofrimento, todo o sofrimento do cristão, mas é o sofrimento por causa do amor a Cristo. É porque eu amo tanto o Senhor que estou sofrendo. É porque Jesus é mais valioso que todas as opiniões que eu estou sofrendo. Jesus é mais valioso do que qualquer tipo de coisa que o mundo venha me dar. Eu estou sofrendo. O martírio é o sofrimento ocasionado pelo sentimento hostil das pessoas e do mundo que sobrevém sobre todo qualquer cristão. E esse sofrimento ele é decorrente à decisão que você faz em obedecer a Deus e alegrar o Senhor e desaborrecer o mundo e o Deus desse século. Todas as vezes que você sofre porque você ama o Senhor, você está sofrendo bem. Você está sofrendo certo. Mas todas as vezes que você sofre porque você fez algo errado, esse não é o sofrimento que Deus te chamou. O sofrimento do martírio, ele justamente causa em nós um sentimento de vitória sobre o pecado, porque nós vamos vencer o pecado, porque Deus dá graça para isso, mas ele também gera dor, perda, dano, porque nós não estamos nos dobrando ao Deus desse século. Porque nós escolhemos qual é o nosso Senhor, nós decidimos no sentido de nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos que Ele é digno do nosso esforço, digno da nossa força, digno do nosso dinheiro, digno da nossa voz, digno das nossas ações. Por causa que nós sabemos disso, nós não mais vivemos de acordo com o que o mundo está dizendo para nós vivermos. E isso gera sofrimento. O martírio também, ele é a perseguição que sobrevém aos cristãos, que de fato e pelo fato acontece por causa da obediência. Obediência ao quê? Obediência aos princípios de Deus. Obediência ao Sermão do Monte. Se nós olharmos para o Sermão do Monte é Jesus falando: sofram mais um pouco, porque vocês são bem-aventurados quando vocês sofrem. Vocês sofrem porque vocês me amam. E porque vocês me amam, vocês sofrem. Mas sofram. Essa obediência, ela gera desconforto. Ela gera perseguição. Ela gera um pouco de confusão em meio à realidade do mundo. Porque nós não estamos vivendo mais de acordo com essa realidade caída. Nós entendemos que Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. E agora quem reina sobre as nossas vidas é esse Filho amado. Não é mais o governo desse mundo, a mídia desse mundo, o estilo desse mundo. O reino de Deus nos alcançou. E isso gera perseguição. E essa perseguição é justamente porque, por causa que nós recebemos o poder de Deus para sermos suas testemunhas, sermos seus mártires, nós somos perseguidos, porque nós não negociamos mais a identidade que Ele nos dá de filhos adotados, para sermos escravos do pecado. Uma outra coisa que a gente tem que entender que martírio é a decisão que Deus espera de nós quando somos colocados na bifurcação de satisfazer Deus ou satisfação pessoal. E isso engloba todos os aspectos e escolhas da nossa vida. Ser um mártir é voluntariamente você e eu nos darmos como oferta para Deus. Nós nos darmos para Deus. E ser consciente disso. Ser consciente de que a mídia não é nosso dono. O governo desse mundo não é nosso dono. Os demônios não são nossos donos. Mas só uma pessoa é dono de nós mesmos. E nem nós mesmos somos nossos donos. Somente o Senhor é o nosso dono. Isso é uma decisão consciente. Isso é um apontamento consciente de que nós amamos tanto o Senhor, nós sabemos que nós o amamos e nós estamos nos entregando como oferta.
Eu vi a Ana falando sobre oferta e dízimo, e eu não quero repregar ou refazer apelos de oferta nessa noite, mas a forma como nós olhamos o dinheiro, como cristãos, mostra muito o peso do nosso coração, se Deus é nosso dono ou não. Se você e eu nos sentimos desconfortáveis de falar sobre dízimos, porque dízimo é do Velho Testamento, ou como calcular o dízimo, se é bruto ou líquido, será mesmo que eu preciso fazer isso? Isso mostra que o teu coração já tem um Senhor, e não o Senhor Jesus. Isso é um perigo. E aí, tendo esse entendimento de que ser um mártir é voluntariamente você se ofertar a Deus, é você ter também a consciência de que as suas ações, os seus desejos, as suas vontades não vão corresponder com aquilo que você pensa sobre você mesmo. Por quê? Se você é um mártir, você não vai mais pensar em decidir o que fazer, o que negociar, o que comprar baseado na sua satisfação, mas na satisfação de Deus. Como agir, para onde ir, não vai ser mais uma questão pessoal, mas vai ser uma questão de Deus. Deus te quer em Varginha? Então, fique em Varginha. Deus não te quer em Varginha, mas a cidade é boa, o custo de vida é bom, tem coisas legais, não é uma cidade relativamente bonita. O seu coração não te pertence mais. As suas decisões não são mais suas decisões. As nossas vontades, mas elas não, por mais que elas sejam belas e íntegras, elas não são mais nossas. Porque nós, um dia, fomos alcançados pelo reino de Deus. E agora tudo que tem em nós é dele. Tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós somos não vem de nós. É graça de Deus. E é tudo para a glória dele. Então, todos os seus planos, eu sei que eu não quero condenar quem faça isso, mas eu sei que começo de ano tem aquele célebre apelo: faça seus planos para esse ano, o ano de 2022, o ano da honra. Coloca lá os seus projetos, as suas coisas. E aí muita gente coloca várias coisas. Eu tenho que te dizer uma coisa: nem sempre os seus planos serão os planos de Deus. E é melhor você aprender agora a não decidir necessariamente quais são os planos de Deus para a sua vida e aprender a depender dele, porque isso já é uma forma de martírio, do que você se frustrar cada vez mais, indo contra a vontade de Deus. E você ser surpreendido e entender: aquilo então que eu planejava não era plano de Deus, então não vou poder fazer. Infelizmente, ou para a glória de Deus, muitas das nossas vontades serão frustradas. Porque nós temos o Espírito Santo da promessa em nós. Ele nos salvou. Ele nos chama para o seu reino. E os nossos desejos, eles devem estar baseados na vontade de Deus. Martírio é doloroso. Mas essa é uma realidade de todo cristão. Todo cristão do primeiro século tinha ciência, tinha consigo a certeza de que mais cedo ou mais tarde eles poderiam ter que testemunhar sua fé ao custo do quê? Ao custo de perder uma casa? Também. Ao custo de não serem promovidos no trabalho? Também. Mas mais do que tudo, ao custo da sua própria vida. Todo cristão do primeiro século, se você fosse conversar com eles, se você fosse sentar com o apóstolo Paulo, com Maria, mãe do Senhor, com qualquer outra pessoa, não vamos pegar pessoas famosas, qualquer anfitrião da igreja primitiva na sua casa, eles tinham a consciência e o desejo de testemunhar o Senhor, até que custasse a sua
vida. Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Martírio não é uma realidade de missionário do Oriente Médio, irmãos. Martírio não é uma realidade somente dos irmãos que são chamados ao ministério, em que eles têm que abrir mão de empregos, de dinheiro para viver para a igreja. Martírio é uma realidade da igreja de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 diz assim: para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Quando nós olhamos, o que Paulo está querendo dizer? A primeira coisa que Paulo fala, olha, eu estou mandando uma pessoa aí, que é Timóteo, para saber se vocês estão bem, porque deu ruim na minha viagem. Eu ia para ir, mas Satanás impediu de eu ir. Mas eu estou enviando Timóteo para ver se vocês ainda continuam firmes e fortes, perseverando no Senhor. E eu mandei Timóteo. Timóteo traz a notícia de que foi bem, mas a minha maior preocupação não é saber se a igreja estava ligada, se a igreja tinha culto ou não. Era saber se vocês, em meio a todas as tribulações, vocês perseveraram. Porque vocês e eu fomos destinados para tribulações. A igreja de Tessalônica, ela foi iniciada de um modo muito peculiar. Quando nós lemos em Atos 17, Paulo chega em Tessalônica e começa a pregar, falando sobre o evangelho de Jesus, falando que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E alguns judeus, eles ficam irritados com isso, porque eles estão sendo acusados de ter matado o Senhor. E eles também não queriam entender e não queriam receber a ideia de que Jesus tinha ressuscitado e era uma verdade. Eles começaram a perseguir Paulo em Tessalônica, até que um irmão chamado Jason recebe Paulo na sua casa, e possivelmente era a casa que a igreja se reunia. Esse irmão recebe Paulo, Paulo prega, e ele esconde Paulo, faz com que Paulo saia da cidade sem ninguém perceber. Esse irmão, ele é preso porque ele recebeu os apóstolos enviados para falar sobre Jesus. A igreja de Tessalônica não começou num belo prédio, numa bela realidade que tudo deu certo. Já começou com um irmão sendo preso. Por quê? Porque ele reconhecia que Jesus era o Senhor de sua vida. E ele estava falando justamente sobre isso. Vocês acompanharam a nossa realidade de pregar o evangelho para vocês. Vocês viram que não foi fácil pregar o evangelho para vocês. E vocês viram e provaram de que essa tribulação veio até vocês, assim como está acontecendo comigo agora. E eu não pude deixar de lembrar vocês de que tribulação é algo que é comum na vida do cristão. E eu quero encorajar vocês a perseverarem até o dia do nosso Senhor. Paulo basicamente fala isso para eles. Quando Paulo está falando sobre perseguição e sobre tribulação, principalmente nesse contexto de 1 Tessalonicenses, ele não está falando de uma nova revelação ou de uma nova estação de dificuldade, mas de uma realidade que aquela igreja deveria viver normalmente, que era sendo atribulado. E quando nós pensamos sobre isso, eu sei que muita gente aqui sofre. Sofre por má decisão e também sofre simplesmente porque ama o Senhor. Eu quero encorajar você a continuar sofrendo. Com um sorriso no meu rosto. Continue sofrendo. Porque isso é o nosso destino. Isso foi o que o Senhor preparou para nós. Os irmãos da primeira igreja, eles já tinham essa ciência. Mas em meio a toda a tribulação, eles conseguiam achar motivos em seu coração para se alegrar na tribulação, porque não era uma tribulação decorrente a um cheque que você mandou e ele caiu sem fundo, mas uma realidade de que o Senhor nos salvou. De que não é sobre comprei a coisa errada ou fui no lugar errado, mas é o Senhor nos salvou, por isso nós sofremos. O verdadeiro cristão, ele tem consigo o chamado ao martírio.
Eu e você, se você entregou sua vida para o Senhor, se você tem certeza da sua salvação, tem uma ótima notícia para você: vamos sofrer. Nós vamos sofrer muito. Nós vamos sofrer porque nós vamos à igreja e abandonamos o rolê da galera. Nós sofremos porque na hora de você falar a sua religião para alguma pessoa e alguma empresa, elas vão olhar para o seu currículo e falar: ele é cristão, talvez ele não seja aprovado, porque acontece isso, e acontece. Ainda mais no novo tipo de negócio em que as pessoas têm abertura à diversidade. Ter um cristão na empresa talvez não seja legal, porque o cristão tem na sua consciência que ele carrega a verdade absoluta, e tudo hoje é relativo. Ser um cristão significa que você vai sofrer porque você é monogâmico. Você escolheu amar uma mulher ou amar um homem para o resto da sua vida, até que a morte os separe. Numa realidade de cultura em que diz que hoje nós temos o poliamor. Então você vai sofrer. Ser cristão quer dizer que você tem que dar dinheiro na igreja, e não somente nos fundos e ser mais rico. É você ter a consciência de que o seu dinheiro não é seu, é comunitário. E isso é agressivo para um sistema de capitalismo. Ser cristão é sofrimento. Ser cristão é você perdoar e amar e orar pelo seu inimigo. Oh, como assim? É sofrimento. O verdadeiro cristão tem consigo o chamado ao martírio. Fomos chamados e salvos para sofrer. O sofrimento pelo evangelho, tanto na pregação como na vida do evangélico, ele é comum. E ele também ele não é uma causa apartada da realidade da salvação. Se você não está sofrendo, alguma coisa de errado tem com você. Se você não sofre, alguma coisa de ruim não está legal. Porque o nosso chamado é o sofrimento. Segundo dados de pesquisas e estatísticas de missões globais, de 2002 até 2025, há uma expectativa de que 210 mil mortes de cristãos vão acontecer. 210 mil mortes. Não é. Se você juntar a população de Três Corações e Varginha, é toda essa turma que está morrendo por causa que carrega o nome de Jesus. 210 mil pessoas. 2 cidades sendo dizimadas. Se você olhar para a história do século XX, nós tivemos cerca de 45 milhões de cristãos que morreram por ser cristãos. Se você for olhar para o último censo do Brasil, Minas Gerais tem 20,8 milhões de habitantes. São 2 estados de Minas Gerais, gente. E aqui eu não estou falando que foram 45 milhões de missionários. São pessoas que amam o Senhor. Muitos talvez sejam missionários, mas eram pessoas que não abriram mão da realidade do Evangelho nas suas vidas e morreram. E isso não pode nos deixar tristes. Isso não pode nos deixar revoltado. Cristofobia, isso é crime. Querido, tomara que todos os projetos de lei no Brasil em relação à cristofobia sejam barrados mesmo. Porque a perseguição não pode ser o motivo de nós ficarmos com medo. Porque esse tipo de coisa não pode nos deixar entristecidos. Sabe por quê? Porque a alegria do sofrimento gera peso de glória. Esses cristãos, eu tenho certeza que eles não estavam arrependidos por serem cristãos. E morreram. E eu tenho plena certeza de que eles não estavam lá na última hora. Puxa, por que eu aceitei esse Jesus?
A realidade é que isso mexe e mostra que os nossos corações, talvez, muitas das vezes, não estão preparados para isso. Então, a certeza do cristianismo é uma coisa só. É de que nós não vamos comer o melhor dessa terra. É de que nós não vamos conquistar as coisas que nós queremos. É de que não vamos ter todas as roupas que queremos ter, todos os carros que queremos ter, todos os status sociais e profissionais que nós almejamos. A certeza do cristão é que muitos de nós não vamos ter nem família por causa do evangelho. Mas a certeza que nós temos é de que nós vamos morrer amando Jesus. Precisamos ter essa certeza. Não existe a possibilidade do verdadeiro cristão ser poupado por tipos de leis, ou por governos, ou por qualquer outro aparelho que tente diminuir o sofrimento que está prometido aos seus seguidores. Porque Jesus prometeu que nós teríamos aflições. Toda tentativa de diminuir o sofrimento de um cristão é uma tentativa anti-Deus. É uma tentativa contra a própria vontade e determinação do nosso Deus e o seu plano. Ele nos chamou para provar de coisas maiores. E coisas maiores é sofrimento. Um dos sinais... E por que nós estamos falando sobre martírio no final da nossa série sobre escatologia, sobre bendita esperança? É um bom jeito de acabar uma série que fala sobre esperança. A realidade é que um dos sinais escatológicos, um dos sinais que nós vemos no princípio das dores de Mateus 24, é o aumento dessa perseguição. E essa perseguição, ela é gerada por causa que nós carregamos o nome do nosso amado, e nós o amamos. E nós desejamos que ele volte. Mateus 24 fala que muitos serão entregues à morte pelos seus próprios familiares. Isso não diz a respeito sobre a fofoca que rolou no grupo do WhatsApp da família, a pessoa ficou com raiva de você. Diz respeito a você ama tanto o Senhor, que o teu irmão pode te entregar à morte. E você vai feliz, sem ressentimentos. Diz respeito a seu pai te envenenar. Porque se ele não te envenenar, ele que morre. E você saber que você pode morrer. No Egito, é muito legal, porque às vezes a gente cria certos tipos de mentalidade a respeito da igreja. Igreja que cresce saudável é a igreja que cresce sem perseguição, com apoio do governo, com um país em liberdade, mas a realidade do evangelho é totalmente oposta. A Coreia do Norte, a China e o Egito são as maiores igrejas do mundo, e elas são países que é proibido a pregação do cristianismo. Elas são as maiores igrejas, tanto em número como em saúde. E no Egito, tem uma história que eu ouvi uma vez de um missionário, que ele falou assim que uma moça se converteu, uma adolescente se converteu, e ela começou a ir para a igreja, firme, forte, amando o Senhor, e ela começou a perceber que o seu pai começou a agir de maneira estranha, lógico, porque ele é muçulmano. E ele entendia que aquilo era errado. E ela não entendeu como o seu pai começou a se tornar tão áspero com ela, mesmo sabendo que talvez ela poderia ser filha dele, e ela poderia separar as coisas, e ele também. Passado algum tempo, uns 2 meses, essa menina chega no pai dela: pai, o que está acontecendo? Você nem fala comigo, o que está acontecendo? Ele: então, eu não falo com você porque eu estou te envenenando há 2 meses e você não morre. E eu não sei o que está acontecendo, você não morre, eu tenho que te envenenar porque você não pode ser cristã e você não morre. É uma realidade. A perseguição é uma realidade do cristão. Se nós pensarmos sobre escatologia, apartado dessa realidade de perseguição e sofrimento,
não tem muito sentido a gente ver taças e a ira de Deus e os mártires em Apocalipse clamando: até quando, Senhor? A realidade do cristão é uma vida de perseguição. A pergunta que nos cabe é: se o martírio é uma certeza, se o martírio faz parte, é o combo da salvação, vamos colocar assim, por que nós fugimos dele? Porque toda semana eu recebo num grupo de WhatsApp pessoas cristãs que eu acredito serem sinceras, eu oro para que sejam sinceras no Senhor, com medo de um governo vir e proibir a pregação do Evangelho. Porque eu sou incomodado com cristãos que estão com medo das suas igrejas serem fechadas. Se a nossa igreja for fechada por causa do governo, vocês sabem onde é a minha casa, vocês sabem onde é a casa do Web. A gente é a igreja do mesmo jeito. A gente é cristão do mesmo jeito. A gente vai continuar amando o Senhor. Porque não é um governo que vai facilitar o meu amor ao Senhor. Não são as leis mais flexíveis. Nós somos agraciados por Deus, porque nós somos um país livre. Mas não é isso que facilita o meu amor ao Senhor. Não é porque eu nasci numa boa família que eu devo amar o Senhor, porque agora está mais fácil. Fale isso para os irmãos que estão em campos de perseguição. Fale isso para aqueles missionários na África que têm que lutar contra a feitiçaria, contra todo tipo de hostilidade, tanto espiritual como pecaminosa, porque simplesmente eles são cristãos. É uma realidade. Por que nós não encaramos ela e abraçamos ela? Porque Paulo, em Filipenses, vai dizer para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que por amor obedeceu e foi servo e morreu uma morte de cruz. Nós não somos mártires porque a gente é maluco e fizeram lavagem cerebral na gente. Nós somos mártires porque Jesus foi o nosso modelo de martírio. E o modelo de martírio não é uma questão ideológica, mas obediência. Jesus amou tanto o Pai e obedeceu que ele se deu, porque ele sabia que ele não era dele mesmo. O martírio é uma realidade predita pelo Senhor no fim dos tempos, e é uma realidade que não está distante e nem ausente no fim dos tempos. Por isso ela é uma realidade escatológica. Se nós sofremos, se intensificar o sofrimento do cristão brasileiro daqui 10 anos, isso é bom. Isso é ótimo. É bom que aconteça. Porque se nós não estamos sofrendo, alguma coisa não está legal. Alguma coisa vai demorar para acontecer. E o que vai demorar de acontecer? O retorno do nosso Senhor. Não estou falando que o sofrimento apressa o relógio de Deus. Eu estou falando que se nós estamos sofrendo com intensidade agora, é porque está acabando. O relógio está contando a hora, certinho. Agora, se está demorando e nós não sentimos nem um pouquinho disso, é porque alguma coisa não está legal. Abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim: depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro.
Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses? E de onde vieram? Todos esses vestidos com túnicas brancas. E eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, e nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Sabe o que é lindo nesse texto, que nessa visão de João, que ele viu uma grande multidão, e todos estavam diante do trono e diante do Cordeiro. Todos eles são os mártires da grande tribulação. O texto deixa claro que eles foram pessoas que sofreram na grande tribulação. Todos eles estão vestidos de vestes brancas, que são vestes sacerdotais. Só que eles estão segurando palmeiras nas mãos. Essas palmeiras, elas eram uma forma de nós, do povo judeu, de celebrar a vitória sobre o êxodo do Egito. Quando nós vemos Êxodo 15, o povo festejando, Moisés e Miriam cantando ali, eles estavam com palmeiras nas mãos, lembrando que Deus foi fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eles estavam celebrando que Deus executou a sua vontade. Em outros momentos também nós vemos que homens e mulheres usavam palmeiras para saudar os vitoriosos, para receber aqueles homens que vinham de guerras. Ou quando nós vemos quando Jesus entra em Jerusalém, que ele é recebido com palmeiras e todos começam a dizer: Hosana ao filho de Davi. Isso quer dizer que eles encontraram em Jesus alguém vencedor sobre o império do mundo, o império romano. E por que esses homens, eles não estão passando no meio das palmeiras? Porque eles passaram pela grande tribulação. Eles estão com as palmeiras nas mãos, saudando o Cordeiro. Sabe por quê? Porque todo sofrimento não gera glória a nós mesmos. Tudo que nós vamos sofrer como cristãos, não é para nós sermos glorificados, mas é porque o Cordeiro que foi morto é digno. Quem eles estão venerando com as suas palmeiras é o Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que foi morto. Mas ele venceu a morte. E ele está ali para guiar todo mártir, todo aquele que sofreu por causa desse Cordeiro, a nunca mais sofrer. A ter o consolo necessário. Não um consolo de uma ligação pastoral, não, vai ficar tudo bem, uma oração, mas uma realidade de descanso que Ele mesmo promove a quem se tornou mártir. A quem amou tanto o Senhor e o obedeceu, e passou pelo período da grande tribulação, sem negá-lo. Sabendo que as recompensas que nós iremos receber não são recompensas humanas, não são reconhecimentos humanos, mas são recompensas eternas que o Cordeiro dá. A gente só pode ser mártir porque Jesus morreu. A gente só pode ser mártir porque o Cordeiro foi morto. E como que eu e você nos preparamos para o martírio? Já que o chamado do martírio é uma realidade, de que nós vemos que os mártires eles serão consolados
pelo Consolador. Como que nós vivemos o martírio? Indo para a guerra? Não. O sofrimento, a forma de nós darmos a nossa vida à morte, a morte física, ela é só o ato, o clímax da vida cristã. Porque o martírio começa agora. O martírio começa você saindo daqui agora. E você precisando perdoar pessoas que precisam ser perdoadas. O martírio começa agora, quando você recebe uma ligação de um telefonema falando, olha, tem uma vaga de emprego de 50 mil reais por mês. E você fala, não, obrigado. Eu fui chamado pelo Cordeiro. Não fala sobre você ter sucesso na vida. Fala sobre a realidade de você escolher voluntariamente o sofrimento agora. Por amor a Jesus. O martírio não ocorre quando homens são degolados ou queimados vivos. O martírio aconteceu quando esses homens entenderam que a vida deles não é mais deles. Ontem nós ouvimos a história de John Russ e hoje eu estava ouvindo a história de São Lourenço. São Lourenço, ele foi um churrasquinho que colocaram ele na grelha e ele morreu sendo queimado. Como se fosse um espeto de churrasco, gente. Só que se você for para a realidade de hoje também, muitos irmãos morrem de maneira horrível. Mas o martírio deles só acontece porque antes, no seu coração, eles sabiam que eles não eram deles mesmos. Eles já tinham morrido há muito tempo. As mortes circunstanciais da nossa vida são boas. Quando nós estamos abraçando o luto agora, nós seremos consolados na eternidade. Quando nós estamos abraçando o prejuízo agora, nós seremos recompensados na eternidade. Quando nós somos chamados por Deus para viver uma realidade sombria, nós teremos o sol da justiça brilhando para nós eternamente. É isso que nos motiva. João capítulo 12, versículo 24. Jesus está conversando com seus discípulos sobre justamente as pessoas que queriam vê-lo, as pessoas que queriam conhecer Jesus e tudo mais, ser seus seguidores. E aí Jesus vai dizer para eles assim: chegou a hora do homem ser, o Filho do Homem ser glorificado. O que isso diz respeito? Agora Jesus vai sentar em Jerusalém, vai expulsar o Império Romano? Não, chegou a hora do Filho do Homem subir no madeiro e ser morto e ser envergonhado. E Jesus vai dizer no versículo 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Isso quer dizer que quanto menos estamos dispostos a nos preservar nessa vida, quanto mais estamos dispostos a sofrer danos e sofrimento nessa vida, mais honra teremos acumulado diante de Deus e seremos honrados pelo próprio Deus. Santo Agostinho diz que grande e admirável sentença, que o homem pereça como tiver amado sua alma. E não pereça como se tiver odiado a mesma. Se amares mal, então te odiastes. E se odiastes bem, então te amastes. Felizes os que odeiam guardando o que é bom, para que não se perca amando o que é mal. Em 2012, eu estava em São Paulo, eu tinha 18 anos. Eu fui para a igreja, fui num evento.
do Mike Shea, do Casa de Davi. Quem conhece Mike Shea? Mike Shea é um homem de Deus. Aí ele prega, aí tem a galera do louvor fazendo o louvor no Casa de Davi, fazendo 1 hora de louvor lá na mesma música, eu feliz. Aí Mike Shea veio pregar e ele pregou sobre a igreja de Éfeso, sobre o texto de Atos que fala da história da igreja de Éfeso, como que foi a conversão de Éfeso. E aí no final ele faz um apelo ridículo. Quem quer queimar suas coisas hoje, quem quer, por amor a Jesus, deixar sua vida de lado, sai do seu lugar. E o besta aqui foi. De lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. De lá para cá, as minhas decisões, eu tive que ver qual emprego entrar, qual emprego não entrar, qual mulher arranjar. Eu lembro que a gente namorava, eu tive uma conversa séria com a Tal, porque eu estudei na área de tecnologia, e eu sei que é uma área muito boa. Eu sei que é uma área que me dá dinheiro. E eu lembro que existia essa expectativa, não, você vai casar com um homem legal. Minha mãe, não, você vai se dar bem na vida, você mexe com o computador. Mal sabia que só ia arrumar a impressora e trocar teclado. E aí eu lembro que eu conversei com a Tal e falei, então, esse negócio de dinheiro, de ser bem sucedido, só funciona comigo se eu for de Deus. Se não tiver Deus na parada, não vai rolar. Se a gente não for casado e viver uma vida para a glória de Deus, seja no negócio, seja trabalhando para a glória de Deus secularmente, ou seja para o ministério, e eu já sabia que eu tinha chamado ao ministério, você vai casar errado, você vai ser frustrado. E aquilo foi bom demais, porque ela falou, não, se for para ser frustrado por amor de Jesus, eu caso com você. E aí estamos aí, 7 anos sobrevivendo, as estatísticas. Sabe o que faz com que a gente tome decisões? Não é por... Hoje, quando a gente é alcançado pela graça e misericórdia de Deus, o que a gente tem que fazer não é porque a gente vai ter benefício. É porque Jesus vai ser glorificado. Eu me casei com a minha esposa porque Jesus ia ser glorificado através da nossa família. Eu tomei a decisão de não entrar em muitas oportunidades de empregos boas, que minha irmã entrou, por amor a Jesus. Eu lembro que em 2020, quando eu ouvi sobre martírio, foi na Ion, presencial. A gente estava lá e eu ouvi sobre martírio, sobre tudo isso, sobre coisas boas que a gente precisa abrir mão. E eu sempre tive o desejo de ser pastor. E eu tinha uma boa promessa de pastoreio, onde a igreja seria minha, onde tudo seria legal, eu teria um nome de pastor. E Deus olhou e falou, você não quer ser pastor baseado nos desejos do meu coração. Abre mão. E eu falei, tá bom. E foi a decisão mais difícil, mas foi a decisão que me trouxe para cá. Porque estava tudo muito bom na igreja. Eu tinha relacionamento bom com as pessoas. O Web estava com a gente, sabia que existiam promessas. Mas a realidade é que Jesus não se baseia nas promessas de homens. E nem nas nossas vontades, por mais íntegras e legítimas que sejam. Haverá um caminho de sofrimento para nós trilharmos. E esse caminho não é um caminho mau. É a jornada do cristão. Lembro que nesse dia na Ion, o que mais me tocou, assim, sobrenatural, foi o Ângelo pregando sobre isso. E a gente começou a orar, e eu chorando, que nem um doido, jogado no chão, chorando. Eu entrego minha vida, eu entrego, se for o meu ministério para o Senhor, mas eu quero amar o Senhor com toda a minha vida, aquela coisa toda. Eu lembro que eu ouvia uma trombeta, como se fosse um chofar, e nem chofar tinha na escola. Mas era Deus me chamando para isso, para uma vida de martírio. E a realidade é que esse Deus hoje chama a gente para isso novamente.
Se nós amamos a nossa vida aqui e agora e queremos um status legal, nós estamos odiando a nossa vida na eternidade. Mas se nós estamos dispostos a desprezar a nossa realidade agora, se nós estamos dispostos a entender que sofrimento é algo comum, que nós vamos ter que suportar por amor a Jesus, nós estamos trilhando um caminho para a eternidade. Há um ano atrás a gente ouviu a mensagem sobre a porta estreita e que a porta é do tamanho da nossa cruz. Deus quer chamar pessoas a abraçarem a sua cruz e entrar por essa porta estreita nessa noite. Deus quer que homens e mulheres estejam vestidas de roupas brancas e serem pastoreadas pelo Cordeiro de Deus, porque elas deram a sua vida, e existem pessoas aqui nessa sala que serão essas pessoas. É doloroso, mas bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, diz o Senhor. Se você quer ser mais do que feliz nessa noite, eu quero chamar você aqui à frente, para nós orarmos e nós nos entregarmos diante de Deus nessa noite. Mas, como eu disse, o martírio é uma decisão consciente, não é loucura, não é como que fala? Xiismo, né? Não é coisa de gente do Islã maluco. É gente que está disposto a ter o seu coração entregue totalmente ao Senhor. Se você é essa pessoa nessa noite, eu quero te chamar a sair do seu lugar e vir aqui à frente agora.